Nós vamos começar com a parte de menisco. Eu falo rápido, mas se alguém tiver qualquer dúvida, quiser fazer pergunta, levanta a mão, interrompe, não tem problema. A gente está aqui para discutir, para aprender junto, passar um pouco do que a gente tem feito aí. Então, quando a gente olha de lesão de menisco, a gente sabe que existem diferentes tipos de lesão de menisco, né? E cada lesão se comporta de uma maneira diferente. E que o que a gente sabe também que é uma menissectomia, ela reduz a área de contato em 70% e aumenta a pressão do fêmur sobre a tíbia em 200%. E o mais interessante é que essa menissectomia ela não tem somente um efeito mecânico, ela tem também um efeito biológico. Já é comprovado que quando a gente faz uma menissectomia, altera a fisiologia articular. Então, além daquele efeito mecânico, muda um pouco a estrutura biológica do joelho, que leva a uma inflamação e uma falha da cartilagem. Isso é muito pior do lado lateral, por dois motivos. Primeiro, porque o compartimento lateral é convexo, com convexo não tem uma conformidade, existe uma maior mobilidade do compartimento lateral. Então, uma menissectomia lateral tem um risco grande de condrolise e uma artrose muito mais rápida do que uma menissectomia medial. Pelo outro lado, a menissectomia medial associada ao LCA é muito pior o resultado a longo prazo, tanto em questão de estabilidade como a questão de artrose. Então a gente sabe que tanto a menissectomia medial como lateral são deletéricas para os joelhos a curto e a longo prazo. Tanto que existe hoje livros de 400 páginas que só discute menisco, a importância dele, como preservar o menisco, e congresso. Já tem um congresso de meniscos aí que a gente vai que fica lá 3 dias só discutindo o menisco, como que a gente pode preservar o menisco, tamanha importância dele para o joelho. Essas são as indicações clássicas aí de sutura e contraindicações, todo mundo conhece, a gente não precisa entrar em detalhes dela, mas o que tem mudado? Tá? Classicamente a gente falava, nós vamos suturar só a zona vermelha e a zona vermelha e branca, não na zona vascular. Hoje já tem estudos mostrando, o Léo vai mostrar depois isso, que existe vascularização naquela zona branca. Então, aquela zona branca que a gente achava que não tinha vascularização, já tem estudo mostrando que existe. Então, a gente tem expandido as indicações e mesmo aquelas lesões que eram lesões complexas, zona branca, em atleta e paciente jovem, que eram contraindicações, a gente tem trazido elas hoje para o lado das indicações. Ou seja, a gente está ampliando cada vez mais as nossas indicações cirúrgicas para preservar o menisco. Eu gosto de usar essa classificação que é mais antiga para dividir o menisco em 3 partes, fica fácil da gente entender e decidir como é que nós vamos tratar ele, corno anterior, corno médio e corno posterior, tanto medial como lateral. Acho que é uma forma fácil da gente entender onde é que está a lesão e o tipo de lesão que é. E aí, determinando aonde que está essa lesão, nós vamos entender que tipo de sutura nós vamos fazer. Vamos fazer uma sutura de fora para dentro, de dentro para fora, ou inside, transóssea, ou mesmo uma sutura aberta. E aí nós vamos decidir, então, que dispositivo nós vamos usar. A gente tem uma briga muito grande com os planos de saúde, com o convênio, que fala, autorizou um kit de sutura de menisco. Só que você não sabe nem que sutura, onde que está a lesão, que tipo que é. Então, assim, é meio improvável. Como é que você vai com um kit e você não sabe onde está a lesão? Então, isso é uma briga que a gente tem que ter. E a nossa opinião é que toda sutura, toda lesão de LCA ou de menisco tem que estar com todos os dispositivos disponíveis lá para ver qual que vai ser, dependendo da lesão que a gente vai usar. Então, aquelas lesões que estão no corno anterior e até o corno médio do menisco, o que a gente pode usar é de fora para dentro. Existem alguns dispositivos, mas uma agulha rosa de injeção é a que a gente mais usa. Então, você vê que é um dispositivo barato, fácil de fazer, você resolve praticamente todas as lesões aí que tem no corno anterior e no corno médio. Lesões que estão do corno médio para o corno posterior, outra forma de fazer é de dentro para fora. Existem cânulas especiais aí que você pode moldar ela hoje, você pode dar vários pontos, pode dar ponto por cima do menisco, ponto por baixo do menisco, e a sutura talvez é chamada de gold standard porque ela tem uma resistência muito boa, mas a desvantagem é que quanto mais para trás você vai posterior, você tem que fazer um acesso posteromedial ou posterolateral para proteger as estruturas ali. Mas é uma sutura que vai muito bem. E nesse sentido, o Léo desenvolveu um dispositivo, ele vai mostrar depois aí, que é muito legal, que é uma sutura contínua, a gente faz de fora para dentro, dá para fazer de dentro, quer dizer, faz de dentro para fora, mas dá para fazer de fora para dentro também. Com o mesmo dispositivo, você dá vários pontos, você vai costurando o menisco aí com o mesmo dispositivo, ele é bem versátil, facilita bastante aí para a gente dar esses pontos. Um cuidado que a gente tem que ter da sutura de dentro para fora é principalmente na região posteromedial, e não é a agulha que acaba fazendo lesão ali, é o nó. Então, quando a gente vai dar os nó da sutura, tem que sempre dissecar um pouco para ter certeza que você está próximo da cápsula e não vai prender o nervo a hora que vai dar o nó. Esse aqui é o maior risco de lesão na parte medial ali e não a agulha. Aquelas lesões também no corno médio para trás e no corno posterior, a gente pode usar o dispositivo all inside. São aqueles dispositivos que já vem montado, você consegue dar 1, 2 pontos. Essa primeira geração era aqueles dardos, que eles machucavam muito, soltava, quebrava, tinha muita lesão de cartilagem. Depois veio a segunda geração, que são esses pequenos dispositivos de pique, ou de plástico que se prende atrás da cápsula do joelho, e tem a terceira geração que é de tecido, mas funciona muito bem igual a segunda geração. Como é que funciona esse dispositivo? Você entra com uma cânula protegendo, você vai fazer um ângulo de ataque, às vezes você tem que mudar o portal para ter um ângulo de ataque bom. O cuidado que tem que tomar é que essa
parte do dispositivo ela é muito sensível, então muitas vezes só o peso do joelho entorta ele. Se entortar, não tem um disparo. Então a gente tem que tomar muito cuidado aí com o ângulo de ataque para não entortar esse dispositivo aí. E como é que a gente faz? A gente passa a primeira agulha, fura o menisco, ele dispara o primeiro ponto, aí você volta, dá o segundo ponto da mesma maneira, vertical, horizontal, superior, inferior, e a hora que você tira o dispositivo ele já está pronto, é só você tracionar que ele acaba fechando a lesão. Então é um dispositivo muito versátil, principalmente na região posterior aí do menisco medial e lateral. E como eu disse, muitas vezes a gente faz uma sutura aberta. Quando acontece esse tipo de lesão do menisco lateral, na parte mais anterior, com cisto, para mim a melhor forma de fazer isso é abrir. Você vai, resseca o cisto, sutura e funciona muito bem. Então isso é para mostrar que não existe regra, você tem que suturar o menisco, preservar da maneira que for a lesão, da maneira que for se adaptar. Isso a gente vai expandindo, isso aqui é para mostrar um outro tipo de lesão, que era uma lesão que normalmente a gente ressecava, é aquela lesão horizontal do menisco lateral, às vezes tem 2, 3 folhetos instáveis aí, que se estende à zona branca, era uma lesão que a gente ressecava ela. Para mostrar que é uma lesão que a gente tem feito essa sutura, e a gente pode usar qualquer tipo de dispositivo, ó, desde o all inside, aquele tipo aquele de mordedor que passa por dentro do menisco para a raiz, ou rabo de porco, e fazer uma sutura que a gente faz uma sutura tipo de cerclagem nesse tipo de lesão, e ela evolui muito bem, tem uma cicatrização, e você acaba resolvendo aí, salvando o menisco lateral. Então, para mostrar que não existe regra, o que a gente tem que fazer é entender aonde está a lesão, o tipo de lesão, e a partir daí decidir como é que nós vamos suturar ou preservar, e mostrando que existem diferentes formas de você suturar ou preservar as diferentes lesões. A cicatrização a gente sabe que quando tem ligamento associado ela é melhor, LCA ou LCP, mas quando não tem um ligamento você pode usar aí uma raspa do menisco, trefinar, shaver, coágulo de fibrina ou mesmo até o PRP, está descrito na literatura que ajuda a cicatrização. Então vou passar por um caso clínico aqui. É um paciente de 25 anos, teve entorse do joelho no futebol há 7 meses. Chegou para a gente com uma queixa de falseios, ADM normal, normoeixo, tinha um lacma mole e tinha um rolimíter, que é igual ao catemil de 10 milímetros. Pivot shift 2 cruzes, estresse variovago negativo, McMurray nada para menisco, e o diagnóstico da ressonância dele veio com uma lesão isolada do ligamento cruzado anterior. Alguém acha que tem alguma coisa nesse exame físico aí que chama atenção? Que pensaria alguma coisa importante em relação a esse exame físico aí? Nada? Então vamos lá, vamos passar aqui. A nossa proposta para ele era uma reconstrução do ligamento cruzado anterior associada ao anterolateral. Pela idade dele, pelo esporte e pelo rolimíter. O rolimíter, quando tem mais de 6 milímetros de diferença de um lado para o outro, já chama atenção. Quer dizer que tem uma instabilidade anterior muito grande, a gente já tem que pensar em algumas possibilidades, né? E quando a gente vai fazer a inspeção desse joelho, olhando o menisco medial ele era normal, mas quando a gente colocava o probe embaixo dele, encaixava, mas ele não vinha. Não era isso daqui que acontecia, mas era muito parecido com isso, ó. Não era esse caso, mas é exatamente isso daí, ó. O menisco parece que vem, mas ele não vem. Alguém faria alguma coisa diferente? Acha que é uma lesão estável, instável? Fala aí, Carvão. Instável. Posterior para ver. Alguém considera isso uma lesão estável, deixaria quieto isso daí ou não? Todo mundo concorda que é uma lesão instável, que teria que dar uma investigada. Essa é uma lesão que por muitos anos eu considerava estável. A gente fala assim, puta, uma lesão estável, deixa ela quieta aí, vai cicatrizar. Hoje a gente já pensa um pouco diferente, né? Como o Wagner falou, a gente já não é uma lesão tão benigna assim, a gente tem que dar uma olhada nela, né? Hoje a gente sabe que se trata de uma lesão tipo rampa, também chamada de uma disjunção menisco-capsular ou lesão escondida. É uma lesão que fica ali na região posterior do menisco medial, na zona 4 de Smigelsky ali, que é um pouquinho depois da inserção dele na raiz, tá? A incidência dela na literatura varia aí de 9 até 20 e pouco por cento, no MSA é primário, mas a gente acha que acredita que é em torno de 20, chegando até 40% nas revisões. Lembrar dessa lesão, pacientes jovens abaixo de 30 anos, sexo masculino, como eu disse que tem um diferencial de translação anterior maior que 6 milímetros, caso de revisão, e aquele paciente tem um longo período desde a lesão até a cirurgia. Diagnóstico. Raramente a gente vai ver isso numa ressonância, num diagnóstico. A ressonância não nos dá o diagnóstico da lesão em rampa, porque essa disjunção capsular ela acaba fechando com o joelho em extensão. Então a maioria das ressonâncias vão vir normal. Então a literatura mostra que tem um alto índice de falso negativo na ressonância. Então a ressonância não dá o diagnóstico de lesão em rampa e volta naquilo que eu falei. Como é que você vai fazer um LCA sem ter um dispositivo de sutura que você pode encontrar uma lesão que você não está se você não tiver com material disponível? O que nos indica que a gente tem que lembrar da lesão em rampa é esse bone bruise, esse edema ósseo do corno posterior do menisco medial. Esse é o indicativo que possa haver uma lesão em rampa. E como é que a gente faz para fazer o diagnóstico dela? O Bertrand escreveu esse passo, é muito interessante. O primeiro passo é olhar com o artroscópio pela frente. O que acontece? Olhando pela frente, a gente não consegue enxergar essa zona cega do menisco medial, que é onde se
situa a lesão em rampa. O segundo passo é passar o artroscópio no compartimento posteromedial. É entre o cruzado posterior e o côndilo medial, é aquele mesmo compartimento que a gente vai para fazer a reconstrução do LCP. E o terceiro passo, muitas vezes a gente vem com uma agulha, faz um portal posteromedial e faz um desbridamento com essa agulha ali. Ele encontrou que 40% das lesões só foram diagnosticadas fazendo o passo 2 e o 3, ou seja, metade da lesão praticamente não ia encontrar se ele ficasse só olhando pela frente. E esse outro artigo da China mostra a mesma coisa, que 48% das lesões só foram diagnosticadas quando olhou com o artroscópio posteromedial. Ou seja, é uma lesão que se a gente não olhar atrás do joelho, nós não vamos diagnosticar. Então a gente conversa com muita gente e fala, a lesão de rampa não é tão frequente, nos meus casos não tem. Você olha lá atrás, se for começar a olhar, vocês vão ver que vão encontrar muito mais do que a gente imagina. O pessoal de Recife descreveu uma manobra interessante, chamada manobra de Recife, que quando você está olhando lá atrás, você pode fazer uma flexo-extensão e palpar ali naquele recesso póstero-medial, e muitas vezes ela acaba abrindo a lesão, você consegue enxergar. Alguns casos funciona muito bem, alguns casos um pouco mais difícil, mas é uma maneira aí que foi descrita para a gente ajudar no diagnóstico da lesão em rampa. Existe uma classificação para essa lesão, em 5 tipos, dependendo da localização dela, desde o ligamento até o menisco. Então, essa foi escrito pelo Tonar, se ela está localizada no menisco, na cápsula, se ela é superior ou inferior, e quando a gente começa a operar, a gente começa a enxergar isso. Esses são todos casos meus. Vocês podem ver que cada lesão se comporta de uma forma diferente, desde uma lesão incompleta até uma exposição total do platô tibial medial posterior. E garanto para vocês que muitas dessas lesões aqui, quando a gente olhava pela frente, era parecido com aquela lesão inicial que eu mostrei. Você falava, não tem nada, é uma lesão benigna. Só que a hora que a gente vai lá atrás olhar, a gente assusta, é muito maior do que a gente imagina. Esse slide é legal para a gente entender aonde que pode acontecer a lesão, tanto no ligamento menisco-tibial, na cápsula, no ligamento menisco-femoral, em qualquer região dessa junção aí menisco-capsular pode ocorrer a lesão. Esse é o mecanismo de lesão. Normalmente a lesão do LCA tem uma translação anterior da tíbia e uma rotação interna, e a gente acredita que o mecanismo de lesão em rampa mais frequente seja uma cocontração, ou seja, o semimembranoso reduz a tíbia. A hora que ele reduz a tíbia, ele rasga o menisco medial, porque ele está inserido bem na parte posterior do menisco medial. Então esse é o mecanismo de lesão mais aceito hoje para lesão em rampa. E o que aquela lesão biomecanicamente ela acontece? Tem já vários estudos mostrando que ela aumenta a translação anterior da tíbia e no menor grau ela aumenta um pouco a instabilidade rotacional, mas o que ela piora bastante é a instabilidade anterior. Esse vídeo do Amis, lá do Império Código, é muito interessante. Ele está criando uma lesão em rampa num cadáver. Olha lá, criou uma lesão em rampa, vai tracionar. Muito parecido com aquele caso que eu mostrei. Ela vem, mas não atravessa a lesão. Pô, uma lesão benigna. Faz a lesão do LCA no cadáver e agora ele faz uma gaveta anterior. Vocês vão ver o que acontece. Olha a tíbia como vem toda para frente com o menisco, mostrando que a lesão em rampa contribui muito para a instabilidade anterior quando tem associado ao cruzado anterior. Então é uma lesão que não é tão benigna assim, que precisa de uma atenção especial e de um tratamento. E como é que nós vamos tratar ela? A literatura mostra que se a gente não fizer nada, esperar que ela vai cicatrizar, tem uns piores resultados, com uma alta chance de falha tanto do menisco como do LCA, pela essa instabilidade que fica ali, pela sobrecarga que faz sobre o LCA. E como é que a gente trata ela? Esse grupo da China, ele fala que lesões estáveis, menores que 1,5 cm, não precisam de sutura, que elas vão cicatrizar. Mas a verdade é que não precisa de tratamento. Eles entraram lá por trás, fizeram uma abrasão e uma trefinação e falaram, essas lesões elas cicatrizam sem sutura. Mas minha opinião é, se você vai atrás do joelho, faz um portal, vai abrasar, em 5 minutos você faz um ponto, você está treinando o seu ponto, você vai ter muito mais estabilidade do que só ficar perfurando ela e esperando que ela vá cicatrizar. Esse daqui é um estudo muito interessante. Eles pegaram os casos do Chambá lá da França, casos de 20 anos, e o Chambá anotava tudo. Toda a cirurgia dele ele anotava onde é que tinha lesão, se tinha alguma instabilidade. Pegaram os casos que tinham essa lesão, que ele anotou que tinha lesão medial, e foram ver o que aconteceu com esses pacientes junto com o LCA. Teve 30% de falha. Então, quer dizer, pacientes que ele deixou sem tratar, 30% falharam o menisco ou o LCA. Ou seja, é uma lesão que tem o maior índice de falha da nossa cirurgia se a gente não tratar de forma correta. Não é uma lesão recente, né? Já existia, sempre existiu. Ela era tratada de uma forma aberta nos anos 80 ali por Lison. Depois Morgan começou a fazer artroscopia nessa lesão em 91, que é muito parecido com da maneira que a gente faz hoje, mas quem difundiu essa lesão mesmo foi esse sul-coreano, Wan, e ele faz essa sutura com 2 portais póstero-medial, dá um pouco mais de trabalho, mas funciona muito bem. Tem um pessoal da China que faz essa sutura com dispositivo all inside, eles fazem ponto por cima, por baixo, e eles escrevem que é possível você suturar essa lesão com esse tipo de sutura. E tem o Negrini, que é um colega do Chile, que também faz com o dispositivo all inside, só que ele faz um acesso póstero-medial
puxa a cápsula com o grasper e sutura pela frente. Ele me mostrou o vídeo dele fazendo, dá muito trabalho, machuca a cartilagem, você precisa de alguém puxar e muitas vezes você consegue dar um ponto só. Então eu não acredito que não tenha muita vantagem em fazer esse tipo de sutura. E o que nos leva a tratar de uma forma diferente? O pessoal lá de Lyon analisou 250 lesões tipo rampa e encontrou 7% de falha. Só que quando eles dividiram o tipo de falha em dispositivo all-inside e pelo rabo de porco posteromedial, 21% de falha com dispositivo all-inside e 4% com o hook. Mostrando que quando você faz essa sutura da lesão em rampa para o dispositivo all-inside, você tem 5 vezes mais chance de risco de falha. Então, a gente não recomenda nesse tipo de sutura o dispositivo all-inside. Esse é um caso do Bertrand que ilustra bem isso. Já está olhando lá atrás, uma lesão em rampa típica. O que ele vai fazer? Vai usar o dispositivo all-inside. Vai lá, dá o primeiro ponto, dá o segundo ponto, a lesão fica totalmente... está mostrando o primeiro ponto, ele vai lá atrás olhar. Pegou. Só que, na verdade, ele não pega a borda da lesão, ele pega a cápsula lá por baixo. É um tecido mais friável. Aí ele vai voltar, ó, parece que pegou, que está fechando a lesão. Aí ele vai voltar para frente, vai dar o segundo ponto all-inside. Fixou bem, travou. É o que a gente faz a cirurgia, acabou, beleza, vamos continuar para o LCA. Só que ele falou, está bem estável, só que ele vai esticar o joelho e vai voltar lá atrás para olhar a lesão. E olha o que acontece na hora que ele volta, ela está aberta, ou seja, o all-inside ele pega um tecido muito friável da cápsula e não a borda que a gente precisa suturar. Então, por isso que a gente não indica esse tipo de sutura na lesão tipo rampa. E justamente por causa disso, que muitas vezes a gente quer suturar aquela borda vermelha, que é onde rompeu de junção, e o all-inside ele pega nessa parte mais friável da cápsula e acaba não ficando e não dando uma resistência boa para esse tipo de lesão. Então, voltando para aquele nosso caso inicial, essa era a lesão. Primeira coisa que a gente fez foi passar com o artroscópio entre o LCP e o côndilo medial, que é no compartimento póstero-medial, e só de passar lá a gente já encontrou essa lesão. Só de entrar com o artroscópio, encontrou a lesão, aqui vocês vão situar a cápsula posterior, menisco medial, lesão aberta, e o côndilo medial. Aqui nós estamos olhando o compartimento póstero-medial. Então, uma lesão que parecia benigna, já estava totalmente aberto ali atrás. Daí a gente vai fazer o portal póstero-medial. O pessoal da Escola Paulista descreveu uma área aqui que é bem segura, e a gente faz esse portal por transiluminação, e pacientes que não são muito obesos, é muito fácil a gente encontrar essa posição, a gente entra com uma agulha e depois pela agulha, naquela direção da agulha, a gente vai fazendo um portal com bisturi. Então esse é aquele caso, a gente fazendo o portal póstero-medial, vocês identificando a lesão, e era uma lesão do tipo 2, que é uma lesão incompleta da parte superior do menisco medial. Como é que a gente trata ela? Nós tratamos todas as lesões de rampa da mesma forma. A gente entra com um shaver pelo portal póstero-medial, a gente faz o desbridamento tanto da parte capsular como da parte meniscal, já estamos fazendo uma abrasão, e a gente entra com o rabo de porco, 25 graus da direita para o joelho esquerdo e 25 graus da esquerda para o joelho direito. A gente pega primeiro a cápsula e depois o menisco. Uma dica nessa hora é fazer uma rotação interna do pé, porque aí você expõe todo o platô tibial medial posterior ali, fica mais fácil de você passar o ponto, ó, já passei na cápsula e no menisco, e aí a gente passa o fio, a gente usa um PDS-1 passando a lesão. Depois a gente vai dar, tem diferentes tipos de dispositivo para isso, vocês sabem que os porcos funcionam muito bem, e a gente dá um nó de pescador, que é um nó deslizante de ombro. Então aqui mostrando mais uma vez, esse nó ele passa, você dá 3 a 4 voltas em volta dele, e você desliza. Parece complicado, mas é um nó muito simples de dar, a gente vai treinar lá. Você puxa, é um nó deslizante que ele desliza, porque você vai dar um nó de fora para dentro. E aqui a gente já está deslizando o nó, estamos jogando o nó lá para dentro do joelho, esse nó acaba deslizando, e depois com o empurrador de nó a gente aperta esse nó. Quando eu comecei a fazer rampa, eu não tinha empurrador de nó, eu estou usando uma broca de LCA virada ao contrário para empurrar o nó, então a gente tinha que se virar com o que a gente tinha na mão ali, mas o importante era a gente ir resolvendo como é que a gente ia apertar. E a gente dá de 1 a 3 pontos, dependendo do tamanho da lesão. O que a gente tem feito de rotina hoje? Lesão em alça de balde. Reduz ela, a gente dá vários tipos de ponto. Na parte anterior eu dou ponto de dentro para fora, de fora para dentro. Vamos estabilizar uma alça de balde. Toda alça de balde eu vou olhar lá atrás. E garanto para vocês que a maioria delas tem uma lesão, tipo lesão em rampa lá, que se a gente não olhar, a gente deixa aberto também. Então toda a alça de balde hoje, eu acabo associando a sutura igual a gente faz a sutura em rampa, nessa região da zona 4 do menisco medial. Isso nos conforta porque acabou de sair esse trabalho esse ano, também do grupo de Lyon, mostrando que quando você na alça de balde associa essa lesão, que nem a gente faz a sutura em rampa da região póstero-medial, você reduz significativamente o número de falhas das suas alças de balde. Porque aqui eu garanto, tenho certeza que todo mundo já teve aquela alça de balde com LCA, que a gente sutura, volta em 2, 3 anos, o cara volta com uma falha. Talvez não que não vá acontecer, mas diminui a chance disso acontecer. Na reabilitação, a gente libera a carga normal, conforme tolerado com muleta, mas o que a gente limita é a flexão 90 graus por 6 semanas, porque a carga ela vai ajudar a fechar em extensão ali a lesão, porque a gente limita só a flexão acima de 90 graus. A literatura sempre falava que a cicatrização do corno posterior do menisco medial não era muito boa, mas a gente acredita que é muito mais
pelo tipo de sutura que era feito. O sul-coreano que eu falei, Yuan, ele fez um second look e teve quase 100%, 99% de cicatrização das lesões que ele suturou pelo portal póstero-medial. Essa é a nossa casuística, nós temos 83 casos de lesão em rampa, e quando a gente vai ver o perfil dos pacientes, é aquele perfil da literatura, paciente jovem, sexo masculino, futebol, com tempo desde a cirurgia até a lesão de 19 meses. Nós tivemos só 4 casos de falha. Uma era uma rampa que eu dei um ponto só, e 3 eram as lesões extensas que eu associei mais ponto no menisco medial. Como complicação, foi só um hematoma medial que teve, que 15 dias acabou resolvendo, e 3 casos de uma reabilitação mais difícil, mas eram lesões extensas do menisco. Eu acredito que foi muito mais por isso do que pela lesão em rampa. Nós juntamos os meus casos, o caso do Sérgio Canuto e do Felipe Galvão, que é um colega de Rio Preto. Desde 2014, quando a gente começou a fazer rampa, até 2019, 800 LCA, a incidência de rampa 10%. Mas olha que interessante, quando nós começamos em 2014, nossa incidência era 4%. Em 2019, 20%. Por que isso? Porque quando você começa, não é toda lesão que você olha, essa eu acho que tem, vou ir, não vou, essa eu acho que não tem. Quando você começa a olhar todas, a incidência vai ser em torno de 20%. Então isso é muito interessante e eu acho que tem que ser uma rotina do LCA, tem que ser essa exploração do compartimento póstero-medial. Então, como mensagem final, a lesão em rampa é uma lesão frequente, 20% associado com o LCA. Lembrar em paciente jovem, casos crônicos, casos de revisão. Lembrar que a ressonância não faz o diagnóstico e que o acesso póstero-medial é necessário para a gente fazer o diagnóstico da lesão em rampa. É uma lesão que aumenta a instabilidade anterior do LCA, que ela precisa de tratamento para restaurar a biomecânica normal e que mesmo as lesões pequenas e estáveis merecem tratamento. E que a sutura póstero-medial é uma sutura de baixo custo, é acessível a todos e a gente consegue dar vários pontos aí com o mesmo dispositivo de sutura. É isso aí, é a mesma taxa que a gente encontrou. Você viu na nossa casuística, nós começamos com 4, né? Mas aí quando a gente foi olhar a hora que 4 começamos a suturar, mas agora nos últimos anos é tudo perto de 20%. Acho que essa é a taxa normal mesmo no LCA primário, que é perto de 20%. Nós tínhamos feito um recuo, isto já tem quase 2 anos, na altura, nós vamos agora fazer o novo, mas na altura em 193 reconstruções do LCA que tinha, nós tínhamos 50 rampas meniscais, portanto isto foi há 2 anos, 26% na altura, mas isto já foi depois de eu ter visitado e de estar muito atento. Comecei mais tarde, portanto estava mais desperto já se falava há mais tempo das rampas e portanto, percebo que no início não fosse tão fácil de diagnosticar. E também para dizer para quem começar, sobretudo, não desistir, porque no início é muito difícil, o gesto não é tão simples como parece. E eu, na primeira vez que comecei a fazer, demorei 40 minutos e quase não conseguia. Portanto, uma coisa que agora é feita de forma muito simples, no início é difícil e é só dar o incentivo para não desistir, porque é muito importante, realmente. Levi, você tem toda a razão. É uma cirurgia que demorava mais para suturar a rampa do que para fazer o cruzado anterior, né? E hoje a gente não perde mais que 5, 10 minutos. Então, essa é uma boa colocação que você fez aí. A gente não desistir. Insistir, tentando, porque depois que passar aquela curva de aprendizado, fica bem fácil aí. É legal. Mesmo. Boa, obrigado. Vamos lá, Léo, depois a gente continua com a discussão aí. Está sem som, Léo, precisa ligar seu microfone, cara. Mas concordo plenamente com o que vocês falaram, e quanto mais praticar a rampa, mais fácil vai ficando, mas no início realmente é difícil. Mas vamos lá, pessoal. Bom, então, vocês estão vendo minha tela? Estão vendo? Tá ouvindo, Gorião? Me responde no áudio aí que eu não estou te vendo mais. Está ouvindo, beleza. Não? Pode continuar. Então, vamos começar aqui. Então, inicialmente, gostaria de agradecer a Síntegra pela oportunidade de estar aqui, esse evento super bacana, interessante, focado em menisco, né? Que é algo que a gente vem estudando há bastante tempo. Uma grande honra estar do lado aqui do Dr. Vitor Barion e do Dr. Levi Fernandes, compondo esse webinar. E nós vamos falar sobre a sutura meniscal contínua, que é um novo conceito no reparo meniscal. Então, esse é o nosso conflito de interesse, grupos, serviços, sociedades aos quais eu represento. E, nessa aula, nós vamos falar sobre os novos conceitos envolvendo o reparo meniscal, sobre a epidemiologia da sutura meniscal. Vamos discutir ali os estudos sobre a sutura meniscal contínua e o passo a passo das técnicas inside-out contínua. Então, essa aula está toda referenciada com QR Codes. Caso vocês tenham interesse em algum artigo mencionado, basta tirar um print da tela que vocês vão cair ali diretamente na fonte original do estudo. A gente começa falando sobre esse estudo bastante interessante, realizado pelo Dr. Jorge Schala, que basicamente ele replicou o estudo clássico de Arnott, que foi feito em 1980, que descreveu a vascularização do menisco em meniscos caninos. Então, ele pegou esse estudo, replicou ele
com a tecnologia mais moderna que eles têm nos Estados Unidos hoje, em meniscos de doadores de cadáveres a fresco. Então, eles analisaram a vascularização e a presença de células mesenquimais nas 3 zonas do menisco, na zona vermelha, vermelha, branca e zona branca do menisco, observando que existe sim vascularização na zona branca meniscal, mostrando que a zona branca não é tão branca assim. E os próprios autores sugerem o reparo dessa área meniscal, na zona branca, associados a estímulos biológicos. Esse outro estudo do professor Robert Laprade, ele comparou 173 pacientes e metade desses pacientes tiveram lesões do LCA reconstruídas simultaneamente ao reparo meniscal. Eles dividiram esses pacientes em 3 grupos. O grupo da zona branca, o grupo da zona vermelha e branca e o grupo da zona vermelha, de acordo com a região que esse menisco foi suturado. Todos os meniscos foram suturados com a técnica Inside Out e eles observaram os scores clínicos desses pacientes, tanto pré quanto pós, em 2 anos e meio de follow-up. E eles observaram que todos os 3 grupos tiveram um MCID, que é uma mínima diferença clinicamente importante, nos 3 grupos, observando que a zona branca também obteve uma melhora clínica importante. Mas a zona vermelha e vermelha branca foi um pouco superior à zona branca. Ou seja, que a gente consegue também a cicatrização meniscal em lesões do menisco na zona branca do menisco. Quando a gente compara as técnicas Inside Out e Out Inside, esse estudo de revisão sistemática de 2021, eles fizeram uma revisão da literatura e observaram que a técnica Out Inside, estudo de menisco, apresenta resultados muito similares à técnica Inside Out, e eles sugerem ali que possivelmente a técnica Out Inside seria melhor do que a Inside Out. Mas será que é isso mesmo? Será que a Inside Out ela permanece sendo a padrão ouro ou a Out Inside ela passou a ser a padrão ouro? Então, o grupo da Mayo Clinic, coordenado pelo professor Aaron Critch, realizou um outro estudo de revisão da literatura, publicado agora em 30 de abril de 2022, fazendo essa mesma pergunta: será que a técnica Inside Out permanece sendo a padrão ouro para as lesões meniscais? E a resposta dos autores foi que sim, a técnica Inside Out ela é muito versátil, custo-efetiva, e ela permanece sendo a padrão ouro para a grande maioria das lesões meniscais. Mas como realizar a sutura Inside Out? Qual a melhor maneira de você realizar uma sutura Inside Out? Então, esse estudo biomecânico realizado pelo grupo japonês, coordenado pelo professor Ken Nakata, eles compararam 4 tipos diferentes de sutura meniscal Inside Out. Uma Inside Out vertical isolada, uma Inside Out vertical paralela, com 2 pontos, uma Inside Out vertical com a sutura na face femoral e na face tibial do menisco, e uma sutura horizontal Inside Out. E o que eles observaram foi o seguinte: quanto maior o número de suturas, mais estável fica o sistema, que a sutura Inside Out vertical ela foi superior à horizontal, e que a distribuição das suturas na face proximal e distal dos meniscos foi a que trouxe os melhores resultados biomecânicos. E o mesmo grupo do professor Ken Nakata realizou um outro estudo biomecânico bastante interessante. Bom, a sutura vertical é melhor, mas por onde passar os fios de sutura? É melhor a gente passar o fio de sutura na região distal da lesão no menisco e na região proximal da lesão também no menisco, que é essa aqui em vermelho, ou comparou com outro grupo, que passou o fio de sutura na região distal à lesão do menisco e proximal à lesão na junção menisco-capsular, essa aqui em azul, e no grupo verde, ele passou aqui distal à lesão do menisco e proximal a 10 milímetros da junção menisco-capsular do menisco. E eles comparou esses 3 tipos de configuração de sutura vertical e eles observaram que a melhor configuração biomecânica foi a menisco-menisco, mas não houve diferença entre os grupos na carga máxima para falha. Então, se possível, tente pegar o menisco nas 2 passadas do seu fio de sutura. Se não for, tente passar o mais próximo possível da junção menisco-capsular. E quando a gente vai analisar a epidemiologia das lesões meniscais e do reparo meniscal, dados recentes mostram que mais de 850 mil cirurgias de menisco são realizadas por ano nos Estados Unidos. E a gente observa que o reparo meniscal, a incidência do reparo meniscal, vem crescendo, saindo ali de aproximadamente 10% em 2010, chegando a aproximadamente 30% em 2018. Os estudos na França, Japão, Coreia do Sul também mostram um aumento do reparo meniscal ao longo do tempo. No Brasil, nós não temos nenhum estudo de âmbito nacional que avalie isso, mas tem esse estudo bastante interessante, coordenado pelo professor Mário Ferretti, que foi realizado no Hospital Albert Einstein. Eles analisaram 500 pacientes que foram submetidos à reconstrução do LCA
entre os anos de 2014 e 2016, no estudo retrospectivo. Desses pacientes, 276 tinham lesões meniscais e a incidência de reparo meniscal foi de 14,1%. Uma outra maneira de a gente tentar mensurar o reparo meniscal no Brasil é analisar os dados do DataSUS, que são os códigos de cirurgia que são utilizados no SUS do Brasil. No ano de 2016, por exemplo, a gente observou uma incidência de reparo meniscal de 18,08%. Nós realizamos um estudo que analisou todos os dados disponíveis do DataSUS, que variou de 2008 até 2021. E a gente observou essa curva de incidência de reparo meniscal e de menissectomia, mostrando aqui num gráfico de projeção para 2050, que a gente tem uma leve tendência de subida do reparo meniscal e uma leve tendência de diminuição da incidência de menissectomia, mas algo muito sutil, né? Então, conforme a gente observou, a incidência de sutura meniscal ela vem crescendo pelo mundo, porém a porcentagem do reparo meniscal ainda se mantém muito baixa, em torno de 20% a 30% em todos os estudos epidemiológicos avaliados. Na nossa casuística, na nossa prática, esse número é quase o oposto. A gente sutura o menisco em quase 60% a 70% dos casos. E por que será que isso acontece? Por que essa taxa de sutura meniscal permanece tão baixa? Nós acreditamos que a falta de treinamento, a falta de eventos como esse aqui que a gente está hoje, a falta de treinamentos em cadáver labs, são uma das causas dessa taxa de sutura permanecer baixa. As indicações clássicas de livro ainda são muito restritas. Se você for pegar o pé da letra, você sutura muito poucas lesões. E a dificuldade técnica das técnicas clássicas em inside-out, por exemplo, são uma outra barreira que a gente acredita que existe para a gente permanecer com essa taxa de sutura meniscal baixa. Então, o grupo da ESCA realizou uma pesquisa que avaliou o número, que fez exatamente essa mesma pergunta. Por que o número de reparo meniscal permanece baixo, mesmo sabendo, né, da superioridade do reparo meniscal em relação à menissectomia? Essa pesquisa foi demonstrada lá no Congresso de Meniscos, que a gente teve em Luxemburgo agora em 2022, e o que os autores encontraram como resposta é que a decisão do reparo meniscal vai muito do que o cirurgião sente e não muito baseado na ciência. E com isso a gente agradece a Síntegra já por ter realizado 10 cadáveres labs ao longo desses últimos 2 anos, com mais de 150 médicos treinados, e isso é uma grande oportunidade da gente estar difundindo ali conhecimento, aprendendo bastante também com os professores, com os alunos, é sempre uma experiência fantástica. A gente agradece a Síntegra por essa experiência, e através de visualizar essa dificuldade nas técnicas tradicionais, surgiu a ideia da gente tentar fazer uma sutura que fosse um pouco mais simples, e assim nasceu a sutura meniscal contínua. Então, nós já temos esses 4 artigos publicados envolvendo técnicas cirúrgicas sobre a sutura contínua. Nós tivemos a honra, no 3º artigo, ter a presença do Dr. Vitor Barion com a gente, na descrição da sutura contínua de fora para dentro. E na sutura contínua para o tratamento de lesões radiais, nós tivemos a honra e a satisfação de ter o professor Laprade em conjunto com a gente. Então, para realizar a sutura contínua, é necessário a utilização do dispositivo do meniscus for all, que foi um dispositivo idealizado por nós e desenvolvido em conjunto com a Síntegra. Então, esse dispositivo, ele permite que nós realizamos múltiplos pontos de forma contínua em múltiplas direções, sendo potencialmente mais rápido, potencialmente mais eficiente, facilitando a técnica cirúrgica. Esse dispositivo está liberado pela Anvisa, foi liberado recentemente, e já está disponível para alguns planos de saúde para serem solicitados no âmbito nacional de cirurgias. Então, nós inicialmente realizamos uma pesquisa, um estudo piloto biomecânico, que foi realizado no Laboratório de Engenharia Biomecânica da Universidade Federal de Santa Catarina, coordenado pelo professor Rodrigo Wesley. E esse estudo piloto, a gente viu a viabilidade de estudar a técnica da sutura contínua nesse laboratório biomecânico, e apresentamos os resultados desse estudo piloto no Congresso da Orthopedic Research Society de 2022. Então, nós realizamos o estudo principal, após esse piloto, que foi parte do meu doutorado, coordenado pelo professor Rodrigo Salim, a qual tenho grande estima e que nos ajudou bastante, que foi realizado na Universidade de São Paulo, na USP Ribeirão Preto. Então, os resultados desse estudo biomecânico principal já foi apresentado também na Orthopedic Research Society desse ano, de 2023, e no Congresso da ISACOS, agora de Boston. E esse estudo foi recentemente publicado, há cerca de 2 semanas, descrevendo ali, comparando a sutura contínua versus a sutura tradicional, e a gente vai dissecar esse estudo agora aqui com vocês. Então, nós tínhamos 28 meniscos mediais, nós realizamos uma lesão padronizada de 2 centímetros no corpo
desse menisco medial, e nós dividimos esses meniscos em dois grupos. O grupo da sutura contínua, na qual nós realizamos 4 pontos com o dispositivo meniscus for all, de uma sutura vertical contínua, e comparamos com a técnica padrão ouro da literatura, que é a sutura vertical paralela inside out, utilizando o dispositivo protector meniscus. E os resultados que nós encontramos foram que, em relação ao gap entre a lesão e a força máxima e a rigidez do sistema, nós obtivemos resultados similares entre os dois grupos, mostrando que a sutura contínua ela foi similar à técnica padrão ouro da literatura. Nós realizamos também um outro estudo que avaliou o treinamento dessas duas técnicas, o estudo que comparou exatamente 4 pontos, comparando as duas técnicas. Esse estudo foi realizado na Faculdade Suprema de Juiz de Fora, também em parceria com a USP Ribeirão, e nós tínhamos 21 participantes, 11 deles cirurgiões de joelho experientes e 10 deles residentes de ortopedia. Então, nós comparamos exatamente essas mesmas técnicas, 4 pontos com a sutura contínua versus 4 pontos com a sutura tradicional. Essas técnicas foram realizadas também com o dispositivo meniscus for all, e a contínua e a tradicional com o meniscus protector. Inicialmente, todos esses participantes, os 21 participantes, eles tiveram aulas online padronizando como realizar cada técnica. A gente recomendou sempre iniciar a sutura na região mais posterior da lesão e sempre cruzar a lesão para a distal e sempre amarrar o mesmo número de nós, de uma forma padronizada. Então, todos os alunos assinaram que assistiram às aulas online e no dia do treinamento eles tiveram uma primeira etapa que eles realizavam essa técnica em joelhos porcinos abertos. A gente checar se eles estavam realizando da forma padronizada e correta. E na segunda etapa do treinamento, nós tínhamos 2 torres de artroscopia com joelhos porcinos fechados e nós posicionávamos os dispositivos de sutura em frente à lesão e a câmera já na posição ideal. O participante segurava lá o dispositivo de sutura e a câmera e nos dava o ok para a gente começar a marcar o tempo. Então, ele dava o ok, começava a marcar o tempo. Quando ele amarrava o último nó, a gente padronizou o número de nós também, a gente fechava o tempo. Com isso, a gente comparou o tempo que cada participante demorou para realizar cada técnica. E juntando os 21 participantes, nós observamos que a sutura contínua ela foi mais rápido, 4,17 minutos, com um p-valor significante. No entanto, quando a gente dividiu esses participantes por grupos, o grupo de cirurgiões demorou 11,01 minutos para realizar a sutura tradicional e 8,24 minutos para realizar a sutura contínua. No entanto, sem um valor com significância estatística. Já o grupo de residentes demorou 17,58 minutos para realizar a sutura tradicional e 8,46 para realizar a sutura contínua, com um p-valor significante. Mas observe aqui que o tempo que os residentes demoraram para realizar a sutura contínua foi muito similar ao tempo que os cirurgiões experientes demoraram para realizar a sutura contínua, demonstrando que ela é mais fácil de aprender. E provavelmente, se esse cirurgião experiente treinar mais essa técnica, provavelmente esse tempo aqui ainda vai cair mais. Então, nós vamos demonstrar para vocês agora como realizar essa técnica e alguns detalhes do dispositivo para vocês entenderem o passo a passo da técnica. Aí vou pedir ao Matheus para silenciar meu áudio, que aí vocês vão escutar melhor aqui o áudio do vídeo. Se integração de calçados. Doutor Léo, nós não estamos conseguindo ouvir. Ô, Matheus, Léo, acho que pode voltar. Você silenciou a apresentação, Matheus. Ele estava passando no começo. A gente tem que deixar a apresentação com som. E o Léo, você mesmo silencia o seu aí, Léo. Ou deixa ligado o seu som isso. Também. Deixa ligado o seu som normal, que eu acho que vai falar. Me silenciaram aqui. Eu acho que eu tenho que deixar o meu microfone silenciado. Vê se vai dar certo. Você tem que deixar ele aberto. Vou ver, abre a apresentação de volta. Acho que você tem que deixar ele aberto também. Se integração de Sciences apresenta tá joia. Sutura meniscal contínua, com dispositivo meniscus for all. O meniscus for all já vem montado com um longo mini tape de sutura com 2 jardas de comprimento, aproximadamente 1,80 m. A região concavada do dispositivo é chamada de face anterior e a convexa de posterior. O dispositivo apresenta a sua extremidade dianteira milimetrada e extremamente afiada. Na face anterior, o longo mini tape de sutura vem curto e na posterior ele vem longo, envolvido na base posterior do meniscus for all. Outra maneira de identificar a face do dispositivo é olhar para sua base.
Na região anterior da base, o dispositivo apresenta um formato da letra A, o que facilita identificar qual é a sua face anterior. Na região posterior, o longo mini tape vem envolvido, de forma que, quando é tracionado, ganha comprimento facilmente. Visualizamos neste modelo anatômico uma lesão longitudinal no corpo do menisco medial de aproximadamente 2 centímetros de comprimento. Por ser uma técnica inside-out, o acesso cirúrgico póstero-medial deve ser realizado. Recomendamos iniciar a sutura na região mais posterior que seja possível a sutura inside-out. Uma das muitas vantagens do dispositivo é o fato de sua extremidade dianteira ser rígida. Com isso, conseguimos palpar facilmente aonde o meniscus for all vai sair, antes de atravessarmos totalmente a cápsula. A técnica possui 3 etapas principais: a inicial, a etapa do meio e a final. Em todas as etapas, após identificarmos a extremidade do dispositivo, vamos recuá-lo sutilmente, formando 2 alças, a alça anterior e a posterior. Na etapa inicial, vamos tracionar totalmente para fora do nosso acesso cirúrgico a alça anterior, que irá trazer a ponta do mini tape curto para fora do acesso. Vamos fixar essa extremidade na região lateral do segurador de alças, presente no kit do meniscus for all. Recuamos o dispositivo para o interior da articulação e escolhemos o novo ponto de entrada, sempre cruzando a lesão, penetrando o menisco 4 a 5 mm anterior à passagem prévia. Iniciamos a etapa do meio. Neste momento realizamos o passo chamado de PPPTA, na qual devemos primeiro puxar a alça posterior e depois transportá-la para a região anterior do dispositivo. O cirurgião principal recua o meniscus for all para o interior da articulação, enquanto o cirurgião auxiliar simultaneamente passa a alça pelos dentes do segurador de alças, e logo após, trava esta alça fechando o clamp do segurador de alças. A etapa do meio é repetida diversas vezes, sempre realizando o PPPTA, e sempre progredindo com a sutura de posterior para anterior, até finalizarmos a sutura completa da lesão. O segurador de alças facilita e organiza as mesmas, e ele vem junto com o kit do meniscus for all, mas em algum imprevisto você pode segurar as alças de forma sequencial com os dedos da mão do cirurgião auxiliar, ou com pinças Kelly, funcionando como reparos, mantidas de forma sequenciais. Na etapa final da técnica temos 2 opções: podemos realizar o PPPTA, e após transportarmos a alça para anterior, podemos cortá-la. Desta forma mantemos o meniscus for all ainda montado para suturar outras lesões. Uma alternativa é puxar totalmente o mini tape de sutura para fora do acesso cirúrgico através da alça posterior, e depois tirar o mini tape de dentro do lumen do dispositivo. Para finalizarmos a técnica teremos diversas alças, neste caso, 3. Teremos também 2 extremidades do mini tape de sutura. Cortamos as alças, iniciando pela mais posterior, passando o bisturi por uma fenda existente dentro do segurador de alças, cortando facilmente a primeira alça formada. Identificamos qual fio se comunica com cada fio, e então suturamos os mesmos. Repetimos este processo diversas vezes até a lesão ser totalmente suturada. E assim, a cirurgia é finalizada. Sintegra Surgical Sciences. A tecnologia que você espera, muito mais próxima que você imagina. Léo, tem que abrir seu microfone. Bom, voltando para a aula aqui, tá? Quase finalizando. Então, nós temos a opção também de realizar o nó contínuo, que não foi mostrado aí no vídeo, mas caso nós tenhamos 2 alças e 2 pontas, nós podemos realizar o nó contínuo, que é muito mais rápido de ser feito. Então, na etapa inicial, nós vamos tracionar o fio curto, que é o fio anterior, vamos voltar para dentro da articulação, escolher o novo ponto de entrada, vamos fazer a etapa do PPPTA, então push primeiro a posterior, transporte para anterior, reparamos a alça do lado de fora, voltamos para dentro da articulação, novo ponto de entrada, PPPTA novamente, e, por último, se a gente tiver esse cenário, nós tracionamos totalmente o fio para fora do acesso, retirando ele dentro da luz do túnel, ou faz o PPPTA e corta a alça para a gente já ficar com a nossa sutura ainda montada. Então, se tiver esse cenário de 2 alças e 2 pontas, nós passamos o fio por dentro da alça mais próxima e o outro fio por dentro da outra alça mais próxima, e aí a gente amarra uma vez só. Então, observem aqui que a gente tinha 2 alças e a gente deu 3 pontos. O número de pontos que a gente dá sempre é o número de alças mais 1. Então, a vantagem dessa técnica do nó contínuo é que é muito mais rápido.
Você consegue dar 3 pontos de uma vez só. A desvantagem é que, se você perder esse ponto, você vai perder 3 também. Então, tudo na vida tem prós e contras. Então, essas técnicas elas estão descritas na revista Arthroscopy Techniques, a sutura vertical contínua, a sutura de fora para dentro. Vamos mostrar aqui uma maneira bem simples de realizar a sutura de fora para dentro, nesse vídeo aqui com esse modelo sintético. Então, observe aqui que a gente fez um acesso pequenininho ali, anterior à lesão, e temos 2 portais. Nós introduzimos o meniscus foral proximal à lesão, recuamos um pouquinho para ele formar as alças dentro da articulação, vamos com o nosso probe, nossa pinça 2 dedos, e puxamos o fio curto, que é o fio anterior, para fora de um dos nossos portais. Tá? Recuamos o dispositivo do meniscus foral para fora do nosso acesso, e aqui está o grande pulo do gasto dessa técnica. Nós temos que formar uma barriga ali com o nosso dedo, antes do dispositivo entrar novamente. Formada a barriga, nós entramos pelo nosso acesso, vamos sair agora distal à lesão. E aí, nós vamos entrar com o nosso probe de novo, pelo nosso portal, e vamos puxar uma das alças. A alça posterior, ela vem mais fácil. Observem que eu vou puxar a alça anterior, eu vou ter uma certa dificuldade dela aumentar de tamanho ali dentro. A posterior, ela viria mais fácil. Tá? Mas a gente já tem um tamanho razoável. Nós passamos, então, o nosso fio de sutura por dentro da nossa alça, e aí, segurando ali aquela nossa barriga, ali ainda fora do nosso acesso, nós tracionamos o nosso dispositivo de sutura e pronto, temos um ponto de uma forma bem rápida e simples. Esse é o ponto da sutura de fora para dentro, utilizando o meniscus foral, não de forma contínua. De forma contínua, um pouco mais complexo, mas também não é muito difícil de fazer depois que a gente treina, mas fica por uma outra oportunidade. E vamos mostrar rapidamente também a sutura contínua para lesões radiais, que nós nomeamos essa técnica de sutura tipo hourglass, ou tipo ampulheta, que também tem um formato de 10 romano. Então, observem aqui uma lesão radial no corpo do menisco medial, uma lesão radial completa. Nós vamos entrar, é uma técnica inside out, nós temos que fazer um acesso cirúrgico, nós vamos entrar com o nosso dispositivo meniscus foral e vamos começar na região proximal e posterior da lesão. Então, observem que a gente vai chegar naquela borda ali proximal e posterior da lesão. Vamos introduzir nosso dispositivo e vamos repetir as nossas etapas clássicas que não mudam. Tá? A primeira etapa, nós vamos puxar o fio curto para fora da nossa acesso cirúrgico. Vamos reparar ele no nosso segurador de alças ali. Tá? O fio isolado, a gente tem uma travinha ali que a gente conecta ele. Vamos retornar para dentro da articulação. Vamos escolher o novo ponto de entrada cruzando a lesão obliquamente. Nós vamos para anterior e distal. Tá? E vamos para a etapa do meio da técnica, que é a etapa do PPPTA. Então, recuamos um pouquinho o nosso dispositivo e temos ali a etapa do PPPTA. Vamos puxar a alça posterior. Se você está na dúvida ali de ver qual é a região posterior ou não, dá uma olhada para o seu cabo. Na região anterior do cabo, a gente tem um formato de letra A, fica facinho de ver qual que é anterior, qual que é posterior. Então, nós vamos puxar a alça posterior primeiro, vamos ganhar um tamanho razoável ali, e vamos transportar ela para anterior. Transportamos para anterior, vamos abrir o nosso clamp ali de segurador de alças, e vamos prender a nossa alça nos 2 dentinhos ali que existem nesse segurador de alças. Prendemos ali a alça, travamos o clamp, e voltamos para dentro da articulação novamente. Vamos cruzar a lesão agora de forma horizontal, saindo posterior e distal agora, sempre uma margem ali da lesão de 4 a 5 milímetros, e vamos fazer o PPPTA novamente. Puxe primeiro a posterior, ganhando um pouquinho de alça ali, e transportamos para anterior. Você pode fazer essas alças grandes, que esse mini tape de sutura tem 1,80 m de comprimento, então você tem bastante tape para suturar o menisco. Então pode fazer as alças grandes. Vamos para o outro passo, que é passar obliquamente, agora para a região anterior e proximal da lesão. Novamente o PPPTA, tá? Uma nova alça sendo formada. Reparamos ali ela também. E vamos para a última etapa da técnica agora. Vocês vão observar que a sutura já está ficando bem fechadinha, que é vamos atravessar horizontalmente na região mais posterior daquela nossa primeira passada. E aí vamos finalizar a técnica com a última etapa da técnica, que é puxar o mini tape totalmente para fora ou fazer um PPPTA e cortar. Aqui nós vamos puxar o mini tape totalmente para fora do nosso acesso, tirar ele dentro da luz do dispositivo e pronto, nós temos aí nossa configuração do 10 romano ou da ampulheta formada. Isso fecha bastante as lesões radiais, uma técnica bastante interessante. Depois de finalizada, basta cortar as alças, identificar qual fio que corre com cada fio e dar os nossos nós. E ali a gente mostrando a finalização da técnica, é a sutura contínua tipo hourglass. A gente tem também a possibilidade de realizar a sutura da raiz do menisco utilizando esse dispositivo, mas a gente fica para uma próxima aula para a gente demonstrar essa técnica. Então, a gente gostaria de concluir dizendo que o meniscus foral ele é rígido,
isso é uma das vantagens, ele tem uma fácil manuseio em diferentes direções, a gente tem um total controle da saída da extremidade puntiforme do dispositivo, nós podemos realizar a sutura inside-out similar à forma tradicional, mais rápida e com a mesma eficiência biomecânica. Isso permite realizar múltiplos pontos de forma contínua, reduzindo o tempo cirúrgico e facilitando a técnica cirúrgica. Então, muito obrigado a todos. Ô, Léo, parabéns, cara, muito interessante. Essa técnica é muito legal, muito fácil de fazer e é bem democrática, né? Com o mesmo dispositivo você consegue dar vários pontos aí, então vai servir para diferentes tipos de convênio, SUS aí, vai ser uma técnica que vai ajudar muita gente a preservar o menisco aí. Vou passar para o Levi. Já conhecia, Levi, essa técnica? Está com sem microfone, Levi. Estava a dizer que estou atento aos artigos que tem publicado, mas ainda não está disponível aqui em Portugal. Vamos trabalhar para isso, para trazê-la junto com a Hydromedical para cá. Muito legal, parabéns, Léo. Obrigado, Levi. Muito bem, posso partilhar então o ecrã agora? Pode ir, Levi, compartilha aí e já começa aí. Conseguem ver? Sim, pode abrir o modo apresentação. Tá aí, joia. Pronto, então antes de mais agradecer novamente o convite para estar aqui convosco, é mesmo um prazer. Pedi aqui ao chat GPT para nos dar uma ajuda a fazer aqui uma imagem que mostrasse a união do Brasil e Portugal no bloco, foi isto que saiu, não está assim muito mal. E então eu fui convidado para falar aqui sobre o diagnóstico e tratamento da lesão da raiz do menisco. Só para dar aqui um bocadinho de enquadramento, eu trabalho na CUF, que é um hospital privado em Santarém. Não é o Santarém de Pará, é um Santarém diferente que fica entre Lisboa e Coimbra e que terei todo o gosto em recebê-los um dia se quiserem vir a Portugal. Então, nesta apresentação eu vou fazer aqui uma pequena introdução, depois vou fazer o diagnóstico, falar sobre o diagnóstico, o tratamento e no fim tenho só 2 casos clínicos para gerar aqui um bocadinho de discussão. Então é importante começar por definir o que é uma raiz, a raiz do menisco. São lesões então que podem ser uma avulsão óssea da própria raiz ou uma lesão radiária até 1 centímetro da raiz do menisco. Elas muitas vezes, tal como as lesões da rampa, não são diagnosticadas na ressonância magnética, não são relatadas também. E depois temos 2 tipos de raízes. A raiz do menisco externo, que está mais associada à ruptura do ligamento cruzado anterior, e a raiz do menisco interno, que é mais uma doença degenerativa e mais associada à patologia degenerativa. De qualquer das formas, as duas juntas, combinadas, equivalem já a cerca de 10 a 21% de todas as cirurgias que são feitas ao menisco. E é preciso terem atenção ao seu diagnóstico e tratamento, porque elas podem levar, exatamente pelo que tu explicaste, Vítor, ao rápido desenvolvimento da osteoartrose. Eu aqui vou falar pouco sobre a ruptura da raiz lateral, mas não queria deixar de fazer aqui uma pequena referência. Elas, então, como eu disse, estão sobretudo associadas às cirurgias que nós fazemos com o ligamento cruzado anterior, por ruptura deste ligamento. Elas devem ser sempre reparadas porque levam a uma maior instabilidade rotacional, sobretudo, e, portanto, mais forças sobre o enxerto que nós vamos lá reconstruir, e que existem várias técnicas descritas para reparação, nomeadamente o all-inside, com âncora, ou com um túnel, que pode ser diferente do túnel tibial do LCA, ou então o mesmo túnel. Eu gostaria só de deixar aqui este artigo, que para quando nós temos ainda um remanescente de raiz junto da raiz lateral do menisco, é possível com esta técnica, usando um portal transrotuliano, fazer uma sutura horizontal com um all-inside, com uma precision, com uma excelente redução e bons resultados. Passando então para o foco mais importante da minha apresentação, que é a ruptura da raiz do menisco interno. Todos podem estar familiarizados ou podem já ter visto este artigo e esta imagem, que é muito característica do que pode acontecer aos doentes quando têm uma lesão deste tipo que não é diagnosticada. Portanto, uma progressão rápida para a artrose, levando muitas vezes à necessidade de uma artroplastia, inclusive. E o que nós agora colocamos em questão, ou o que nós ainda não temos a certeza, é o que acontece primeiro, se é a extrusão ou se é a ruptura. E na realidade este artigo, que foi ver os doentes que tinham ressonâncias magnéticas com rupturas da raiz e que tinham ressonâncias prévias, o que parece que acontece é que há uma extrusão progressiva do menisco que depois leva à ruptura. Ou seja, parece que falha primeiro a parte da biologia e depois ocorre então a falha mecânica com a ruptura da raiz. E depois de haver a ruptura da raiz, o que acontece é que, biomecanicamente, também deste slide que já mostraste, Vítor,
é o equivalente a uma meniscectomia total, com um aumento significativo das forças de carga na cartilagem do compartimento medial. Assim, é muito importante fazer um diagnóstico atempado e a história clínica nestes casos é muito característica. Os doentes têm uma dor repentina, previamente estavam bem, muitos deles, e inclusive lembram-se do dia em que foi a lesão, em dia que começaram a sentir a dor. Eles descrevem esta dor como uma dor profunda, mais em flexão. Alguns até dizem que ouviram um estalo na altura em que começaram com a dor, e depois muitos têm dor noturna, pela fratura de insuficiência condral que pode acontecer, e têm dor em carga. E é muito importante perceber ou registar qual é a data da lesão e o tempo que decorreu até serem vistos e até serem tratados, porque isto tem um valor prognóstico. Para fazer o diagnóstico, então, é importante depois fazer um exame físico. É um bocadinho inespecífico, portanto, muitas vezes os doentes o que se queixam é de uma dor na interlinha articular e uma dor na face posterior. Está descrito este sinal de acmese, que é uma dor que os doentes relatam, dor perto da extensão completa, mas que desaparece com hiperflexão, e apesar de estar descrito uma sensibilidade e especificidade muito altas, eu confesso que não consegui reproduzir da mesma forma isto na minha prática clínica, mas é um teste que está descrito, que podem depois tentar perceber vocês também o que é que se vos ajuda ou não. Em relação ao estudo imagiológico, é muito importante fazer um raio-x extra longo dos membros inferiores e um raio-x em carga na posição de Schuss ou Rosenberg para nos ajudar a perceber também a condropatia que temos. E o extra longo é muito importante porque está descrito pelo professor Jin-Gun Kim que se tivermos um VAR aumentado, funciona como um fator negativo para os resultados clínicos da nossa reparação. E neste artigo publicado, eles relatam um grau de 5 graus de VAR como cut-off para piores resultados. E, portanto, se isso acontecer, se calhar temos que associar algum procedimento para correção do eixo. Depois, o diagnóstico, então, é confirmado com a ressonância magnética. Temos estes 4 sinais. No coronal, nós temos extrusão do menisco, normalmente caracterizada como sendo mais de 3 milímetros, com edema. No sagital, vamos ter, então, no corte da raiz, ela não vai estar lá, portanto, daí o sinal chamar-se o sinal fantasma. No corte axial, vamos ter, então, uma ruptura vertical radiária junto da raiz. E, mais uma vez, no coronal, nós vamos ter uma ruptura vertical na raiz do menisco interno, como está ali naquela imagem. Em termos de tratamento, o tratamento conservador está reservado, então, para os doentes que têm uma condropatia já significativa, grau 3 ou 4. Depois podemos falar um bocadinho, gostava de ouvir também depois as opiniões sobre a meniscectomia parcial nestes casos, porque parece que não há grande lugar a este tratamento. Só talvez nos doentes mais jovens, com rupturas irreparáveis, que tenham sintomas persistentes, porque nós sabemos que não vamos resolver o problema biomecânico ao remover este menisco. Podemos resolver talvez algum conflito que possa haver, mas o resultado à partida não será bom e é preciso os doentes terem essa consciência. No entanto, o mais importante e o que nós queremos sempre é fazer a reparação da raiz. E isto pode ser feito nos doentes que têm uma condropatia grau 1 ou 2, independentemente também da idade. E é isto que é importante também fixarem desta apresentação, é que a idade avançada, por si só, não é uma contraindicação para a reinserção da raiz. Se temos um doente com 65 ou até 70 anos, sem condropatia, com uma lesão da raiz sintomática, este doente, se for reinserido à raiz, tem o potencial de até nunca precisar de fazer uma prótese e, portanto, não excluir logo os doentes pela idade. Em relação ao timing das lesões, para nos dar então o tal prognóstico, este estudo mostra que, com um follow-up mínimo de 2 anos, que o cut-off para os melhores resultados clínicos foi cerca de 13 semanas, portanto mais ou menos 3 meses. Por isso estas lesões, a mensagem é que quando sintomáticas devem ser tratadas preferencialmente antes do que depois. E isso também é algo que eu acho que deve ser dito aos doentes, porque muitos deles adiam porque querem ir de férias ou porque têm outras a fazer ou têm que trabalhar e depois acabam por pôr em risco a articulação e depois quando vem a responsabilidade passa para nós e tem que ser bem descrito este cenário. Em relação à técnica, só deixar aqui algumas notas para quem está a começar também, para perceberem que tipo de técnica podem usar ou que tipo de suturas podem usar, para depois também criarem a sua própria forma de reparar estas raízes consoante o que vão aprendendo.
Portanto, basicamente, comparando a técnica transtibial com a reinserção com âncora, biomecanicamente não há diferença entre uma e outra. Em relação, quando fazemos a reinserção transtibial, também não há diferença entre a utilização de um ou dois túneis. Claro que preferencialmente a reinserção deve ser anatómica, mas parece haver alguma tolerância de 3 a 6 milímetros nesta reparação. O número de suturas, nós percebemos que 2 suturas são superiores a uma. Em relação à configuração das suturas, a melhor no laboratório é a sutura tipo Mason Allen, a C. No entanto, esta diferença, usando 2 suturas, pode não ser clinicamente significativa, porque a força da reparação é normalmente superior às forças de reabilitação que depois são impostas no joelho. E em relação ao material de sutura, as fitas parecem ser melhores, e neste estudo o PDS era melhor do que as fitas, o material não absorveu, mas isto é algo que ainda está em discussão, parece-me, pelas conclusões do estudo. Em relação à técnica cirúrgica, agora que eles sabem diagnosticar e querem tratar, tem uma variabilidade enorme de técnicas descritas, só na artroscopy, sem contar com os últimos artigos agora de novembro, tem 193 técnicas descritas, e no Video Journal of Sports Medicine já tem 48 técnicas descritas. Portanto, há uma variedade enorme. Aqui o importante é fazerem uma técnica que seja simples, que seja reprodutível e que seja eficaz, tendo em conta alguns truques para evitar complicações pelos quais eu passei e depois vou partilhar convosco. Mas vou mostrar aqui rapidamente como é que nós fazemos. Fazemos primeiro então uma artroscopia confirmatória. Estando confirmada a ruptura da raiz, nós fazemos um pie crusting ou então uma libertação distal do colateral medial na abordagem para a realização do túnel transtibial. Depois nós usamos este guia para a realização do túnel, que não é o melhor, porque nós temos dificuldade em visualizar onde é que o estamos a colocar. É uma questão de é preciso alguma sensibilidade, palpar atrás e depois recuar um bocadinho, mas às vezes temos que refazer o túnel. Estou à espera do guia da Sintegra para chegar a Portugal, para ver se me facilita esta parte. Mas depois de confirmar que o túnel está anatómico, fazemos então a realização com um túnel único com uma broca. Nós depois deixamos a broca lá, porque às vezes é difícil encontrar o túnel que fizemos inicialmente se tirarmos. Portanto, nós deixamos lá a broca e deixamos um passador de suturas lá dentro para depois ser mais fácil recuperar as suturas. Depois, este passo é muito importante e eu aprendi sobretudo a fazê-lo de forma mais, entre aspas, agressiva, depois de ver o professor Kim na Coreia a fazê-lo, para mostrar mesmo à amostra osso esponjoso, para permitir uma boa cicatrização do tecido meniscal na nova footprint, para restituir a footprint. Depois então nós passamos 2 suturas locking e nós ainda passamos mais um PDS entre elas, que não é locking, ou seja, é de correr. E porquê? Porque depois nós, ao usarmos o botão, que no nosso caso nós usamos um botão redondo, que é importante também porque se for um botão retangular, o botão pode rodar quando estivermos a fazer as suturas, pode ir para o túnel, já me aconteceu, as suturas depois ficam com tensões diferentes, portanto o redondo é sempre mais homogéneo, e o que nós fazemos é, usamos o PDS1 que não parte, fazemos um nó de correr, e esse nó vai empurrar o botão até à tíbia, vai colocar a tensão na reparação, e depois nós, quando formos atar as fitas, elas não vão ter o menisco, entre aspas, a lutar contra as fitas para reduzir, porque o PDS já fez esse trabalho. E, portanto, acabamos por depois conseguir uma boa tensão nas suturas. Peço aqui para olharem bem para este côndilo femoral, porque mais à frente eu vou mostrar um caso clínico deste doente, e queria que reparassem no estado em que está aqui este côndilo. Portanto, a parte da reabilitação, eu digo aos doentes que são 6 semanas de descarga, mas na primeira consulta pós-operatória, os doentes querem todos negociar comigo para começarem a pôr o pé no chão, portanto são 6 semanas não negociáveis, porque também está descrito que entre o cut-off de 4 e 6, as 6 semanas são que têm melhor resultado. Depois os doentes iniciam carga parcial e a fisioterapia normalmente entre as 4 e 6 semanas, às vezes mais cedo, dependendo de como estão a evoluir os próprios doentes e o que é que eles colaboram na reabilitação. Em termos de resultados, a longo prazo, este artigo com 10 anos de follow-up, percebemos que a reparação é sempre melhor que a meniscectomia, com mesmo assim alguma taxa de conversão para a artroplastia, que se virem aqui é 44 vezes 79. No entanto, não há dúvida que a reparação é sempre melhor que a meniscectomia
e também não há assim grandes dúvidas que o tratamento conservador, como nós vamos ver aqui mais à frente, o tratamento conservador tem uma alta taxa de falência com uma alta taxa de conversão para a artroplastia. Em relação à cicatrização destas reparações, parece que a taxa de cicatrização não é 100%, como seria de esperar, mas que mesmo com com a cicatrização parcial, o resultado acaba por ser bom. Ou seja, é o chamado lax healing ou failure with continuity, são dois termos que são usados. Apesar de isso acontecer, os resultados são bons e sempre melhores que a meniscectomia e o tratamento conservador, que é algo que a gente tem que ter em conta, porque os doentes podem não ficar 100%. Para terminar, então, eu tenho aqui uns casos clínicos que queria partilhar. O primeiro é uma doente de 60 anos, do sexo feminino, que é muito ativa e que recorreu à minha urgência do nosso hospital com uma dor na face posterior do joelho esquerdo. Foi vista na urgência e o colega orientou, pediu uma ressonância que ela fez então em junho. E a ressonância mostra então aqui uma alteração de sinal que se percebe na raiz, mas que eventualmente poderia deixar a dúvida se seria ou não uma ruptura da raiz do menisco. Portanto, neste caso, o relato cirúrgico, o laudo veio sem alterações, mas a doente, como mantinha queixas, acabou por pedir uma segunda opinião e depois de feita novamente o recuo, a história clínica de novo e olhando novamente para a ressonância, por me parecer que havia realmente uma ruptura da raiz, foi feito este diagnóstico e foi pedida uma nova ressonância. E o que é que nós vemos? Comparando a ressonância de junho com a de outubro, portanto, são 4 meses de diferença, percebe-se que há um agravamento da extrusão meniscal e também da condropatia do condilo femoral interno, sobretudo, e essa doente acabou por ser proposta para cirurgia e este caso é o do caso que eu vos mostrei em que o condilo femoral realmente já tem um desgaste significativo, mas numa doente jovem de 60 anos, ativa, magra, a opção foi tentar perceber o que é que conseguiríamos fazer em termos de preservação da articulação. Depois tenho aqui outro caso, também interessante, numa doente que começou com dor em junho de 2021, também após um esforço, em que na primeira avaliação foi feito então pedido a ressonância do raio-x e a ressonância mostra uma ruptura da raiz, não perfeita, não uma raiz perfeita, um bocadinho mais ao lado, não uma avulsão, portanto uma ruptura do tecido ao lado, e foi pedido então um raio-x extra longo dos membros inferiores. E analisando o raio-x, nós percebemos que a doente tinha 7,3 graus de VAR. E, portanto, neste caso, já com alguma condropatia, com este grau de VAR e com a ruptura da raiz já com algum tempo, portanto, desde junho até novembro, a proposta cirúrgica foi de fazer uma osteotomia de subtração externa do fémur e, ao mesmo tempo, a reinserção da raiz. Nós fizemos esse planeamento cirúrgico e este foi o resultado final em termos radiográficos. Portanto, conseguem ver o botão. Nesta altura, como eu expliquei, nós ainda usávamos o botão retangular, deixamos de usar pelos motivos que já vos disse e tivemos aqui um bom resultado com um bom alinhamento. Claro que depois, que se os doentes estiverem bem, os cirurgiões gostam muito de escrever no diário, que está espetacular. Quando está mal, a gente escreve menos e diz só que vai ter que fazer exames para perceber o que é que se passa. Em relação só aqui deixar uma espécie de olhar para o futuro. Nós sabemos aqui que há este artigo publicado que eles compararam uma meniscectomia com a fixação com uma sutura horizontal da raiz ao ligamento cruzado posterior e que eles viram que comparando uma com a outra parece haver realmente menor extrusão, menor perda de altura articular, menor progressão do edema ósseo e menor progressão da condropatia também e menor conversão para prótese. Agora, claro que estamos a comparar a meniscectomia com este tratamento. Será o próximo passo eventual fazer um estudo em que se compara a sutura linçada horizontal com, por exemplo, uma reinserção transtibial. Mas é uma coisa a olhar para o futuro. E agora o mesmo com a centralização do menisco interno, é algo que tem sido cada vez mais falado. Os artigos estão a começar a aparecer cada vez mais, já há 36 publicados neste momento. E será que algumas questões que a gente coloca aqui, será que isto vai levar a menor extrusão com melhores resultados? Ou será que, como o problema é a biologia, se nós reinserirmos o menisco com mais pontos, será que vamos criar demasiada rigidez? São as dúvidas que neste momento eu me coloco e que vamos ter que olhar para o futuro para perceber o que é que estes grupos que trabalham mais, sobretudo provenientes da Ásia, que já lidam com estas cirurgias há mais tempo, o que é que nos conseguem aportar nos próximos tempos. E terminei a apresentação. Obrigado.
Levi, parabéns, cara. Muito, muito legal aí. A aula aí que você mostrou no caso, o que você falou na aula, né? Muitas vezes a extrusão começa antes até do que a lesão da raiz. Né? Você viu aquele caso que vocês ficaram na dúvida ali, mas se você olhar, já tinha uma extrusão muito grande ali. E fazer um comentário sobre o segundo caso que você mostrou. Para quem não conhece o Levi é um dos fundadores aí do PicMed, que a gente tem usado bastante no Brasil hoje. É aquele aplicativo para você fazer o cálculo, programação, planejamento de osteotomia. Ele acabou de mostrar um caso em VARO que ele fez uma osteotomia no fêmur, da importância de você identificar o local aonde está a deformidade, se ela está no fêmur ou na tibia, e corrigir aonde está a deformidade. Muito legal, Levi. Parabéns aí. Temos algumas perguntas aqui, vou perguntar para o Léo. Ô, Léo, a Ana Paula está perguntando, a sua opinião, você acha que com a utilização do forol chegando no mercado, se vai diminuir a utilização dos outros dispositivos como o All-Inside? Qual que é a sua opinião? Bom, boa noite a todos novamente. Bom, Gabriel, eu acho o seguinte, que com o dispositivo, com o forol no mercado ali, a gente vai acabar sempre na região do menisco, do corno posterior do menisco, é uma região que é difícil você fazer a sutura contínua ali, cara. Então, vai sempre precisar do All-Inside ali, tá? Em lesões mais anteriores, né, do corno anterior do menisco, aí talvez você precise, de fato, de menos dispositivos All-Inside, mas eu não acho que isso vai diminuir muito. Em geral, os planos autorizam 2 a 3 All-Insides e, eventualmente, na sutura contínua, você pode associar um All-Inside ali em determinada região que você achou que não ficou tão firme. Eu não acho que isso vai diminuir muito, não. Tá? Não, legal. Acho que eu concordo, vai equilibrar ali no mercado. Tenho essa impressão, né? O que você acha, Bruno? Não, eu concordo com você. Eu acho que você respeitar a utilização do dispositivo para aquela região, qual que é o melhor ângulo de ataque, o melhor tipo de lesão, você vai usar dependendo da lesão e da localização. Né? Acho que o forol, como você disse, ele pega. Você pode usar até no corno anterior, como de fora para dentro, de dentro para fora, todo o corno médio, um pedaço posterior. Naquela localização lá atrás já é um pouco mais difícil. Então, acho que cada dispositivo tem seu espaço, acho que cada dispositivo foi feito para uma área do menisco ali, se utilizado de forma correta, eu acho que ninguém vai tirar o pedaço de ninguém, não. Eu levei uma pergunta para você do Renato aí, em relação ao mercado europeu. Como é que você vê a incidência de reparo meniscal com a utilização do dispositivo de meniscectomia? O que o pessoal tem feito mais? Você sabe falar para a gente aí como é que está essa proporção aí na Europa, em Portugal e na Europa? Assim, nós em termos de dados específicos eu não os tenho, mas a realidade é que parece que o conceito que se está a tentar passar mais aqui na Europa é não do tratamento, de comparar a meniscectomia com o tratamento com a reparação, porque vai sempre haver doentes para as duas situações, mas a questão é evitar a meniscectomia em casos em que as rupturas são sobretudo degenerativas. Acho que o foco tem sido mais tentar fazer com que as pessoas vejam, os cirurgiões vejam que algumas lesões meniscais realmente não carecem de tratamento cirúrgico, podem ser tratadas de forma conservadora, algumas rupturas horizontais do menisco interno com condropatia significativa, podem aguardar, fazer fisioterapia e tudo mais, e acabam por melhorar. No entanto, eu acho que a sutura meniscal também diria eu que estaria a aumentar, porque acho que é uma tendência global. Todos nós temos a tendência de, sempre que haja uma lesão que seja preciso tratar, operar, tentar sempre que possível fazer a reparação. Há casos que não é possível, claro, que não tem potencial de cicatrização o próprio tecido, mas a perspectiva e sobretudo aumentando também o diagnóstico das lesões, a lesão da rampa que agora surge, a lesão das raízes, as lesões das raízes não têm assim tanto tempo. Portanto, à medida que se vai conseguindo fazer melhores diagnósticos, também se vai aumentando o número de suturas meniscais e de tratamento, claro. Não, muito legal, eu concordo. Eu acho que essa é a visão mesmo, a gente preservar sempre que possível, né? Você mostrou da centralização, Levi. Qual que é a sua experiência com a centralização? Você já fez alguns casos? Tem feito? E se sim, quando você indica? E depois eu queria saber do Léo também, se ele tem experiência da centralização, associar aquela âncora na borda ali medial para segurar o menisco, para segurar a extrusão. Então é assim, posso começar. A minha experiência é zero, não tenho feito, mas eu posso explicar porquê. Uma das razões, eu este ano, em fevereiro, visitei a Coreia do Sul. E uma das razões pelas quais lá fui era com o intuito de ver como é que eles faziam o tratamento dessas lesões, porque já havia artigos publicados sobre isso da parte deles.
E a realidade é que eles tinham iniciado e depois acabaram por interromper, por acharem que não estavam a ver benefício claro dessa centralização. Inclusive, achavam que aquilo levaria a uma rigidez demasiado alta, com ruptura, que eles tiveram alguns casos de ruptura depois nesse ponto. Portanto, eles deram um passo atrás e agora estavam a fazer um estudo comparativo muito engraçado, com ecografia em carga, em que viam a extrusão meniscal pré e pós-reparação do menisco, e eu acho que o próximo passo seria eles tentarem comparar com centralização e sem centralização. Mas eu neste momento não estou a fazer, estou à espera, a aguardar, a ver se o que é que dizem os colegas que têm mais experiência. Joia. E você tem alguma experiência com a centralização? Bom, Gabriel, tem 2 casos que eu fiz, assim, que eram meniscos muito extrusos, e a gente fez aquela liberação posterior do menisco, quase criando uma lesão em rampa ali, para soltar bastante o menisco, reinserir na raiz, e eu acabei centralizando esses 2 casos. Até agora, esses 2 casos estão indo bem, os pacientes estão tendo uma boa evolução, mas eu acho que é um momento de observar mesmo, né? Numa última reunião online que a gente teve com o professor Labrade, ele disse que já está também fazendo um estudo randomizado lá, na qual todos os pacientes estão chegando com lesões da raiz, eles estão randomizando com centralização, sem centralização, e vão observar aí se vai fazer diferença ou não. Então, acho que esse campo ainda está em aberto, e não sei ainda qual é a melhor técnica também de centralização. Acho que existem algumas que podem ser mais interessantes, estruturando a cápsula junto ali com o menisco, e não, às vezes não passando o ponto pelo menisco, puxando a cápsula, pode trazer mais o menisco para dentro ali, fazer quase uma capsulografia, não é? Exatamente. Você puxando a cápsula e, consequentemente, o menisco talvez seja algo interessante. Mas é tudo ainda hipotético, né? A gente precisa aí de dados aí para ter essa certeza. Legal. Nós temos mais alguns minutos. Se alguém tiver alguma mais pergunta para fazer, aí tem gente me mandando no privado aqui, mas se alguém quiser colocar no chat ou levantar a mão, a gente abre aí para escutar a pergunta. Tem mais uma pergunta em relação à lesão radial, né? A gente tem visto lesão radial, eu já sei que o Zé tem feito alguns casos, o Zé Leonardo tem feito alguns casos de fixação igual uma lesão de raiz, né? Que é fixar ela ali, normalmente está escrito medial, mas até alguns casos de lateral, que a gente sabe que é mais móvel um pouquinho, a gente está vendo já literatura para isso, para estabilizar ali. Léo, depois Levi, qual que é a sua experiência com essa lesão radial, prendendo ela no outro como se fosse uma lesão de raiz? Bom, lesão radial do menisco medial, nós estamos com 7 casos já feitos, 6 deles super bem, uma paciente não evoluiu bem. Tá? Sintomática, enfim, já tem mais de 1 ano, e já fiz ácido hialurônico, enfim, essa paciente não evoluiu de uma forma satisfatória. Os outros 6 estão super bem, evoluindo assim, conforme uma raiz bem sucedida ali, e com a sutura transóssea, né? Você fazendo 2 túneis, jogando as suturas oblíquas ali para você fechar a lesão radial. Mas para o medial? Esse para o medial? Medial. Para o lateral, eu nunca fiz transóssea. Eu conheço o pessoal da Santa Casa, o Pedro Baches e o Luiz Gabriel. Eles têm, não sei se é mais de um caso, mas eu já vi um caso deles de uma lesão radial, que eles fizeram uma reinserção óssea, uma técnica bastante interessante também, que está evoluindo bem, conforme eles mostraram no último encontro nosso ali. Mas lateral, geralmente, eu faço sutura ou inside out ou inside. Não sei a sua experiência aí, Levi, como é que você está lidando com as radiais? Assim, no menisco no lateral, o que nós temos feito é aquela sutura tipo hashtag, para tentar dar o máximo de sustentação possível. Quando ela está mais afastada, primeiro colocamos a vertical e depois a horizontal para fechar. Não temos feito no lateral, não temos feito com túnel, nem com âncora, como estão a dizer. No menisco medial também não temos feito dessa forma. Essas rupturas radiais temos estourado a periferia e acabado por recortar a zona branca, se bem que depois da vossa apresentação se calhar tenho que repensar nisso e começar se calhar arriscar um bocadinho mais. Pode ser que realmente esteja a fazer uma meniscectomia mais alargada do que o que devia, não sei, tenho que repensar isso. É bom sempre estas apresentações que a gente aprende sempre. Muito legal.
Ô, Levi, você colocou um outro ponto ali que você até levantou, né? Você faz a meniscectomia parcial nas lesões de raiz, né? Minha opinião é que, assim, eu faço só em raros casos quando tem algum sintoma mecânico, aquelas lesões irreparáveis, que tem um flapzinho que começa a machucar, mas não como um tratamento da lesão da raiz. E a pergunta que eu tenho para você e para o Léo aí, você que é um cara da osteotomia, tem muitos casos que às vezes assim, pode ser um degenerativa, até um flap, um sintoma mecânico de uma lesão degenerativa que não tem o que suturar, que você vai fazer uma meniscectomia. Você associa a osteotomia nesses casos? Se sim, a partir de quantos graus? Porque na lesão da raiz você já falou ali por volta de 5 graus, mas aquele caso que o paciente ali, 40, 45 anos, tem uma lesão que às vezes é irreparável, com sintoma mecânico, você vai acabar fazendo uma meniscectomia. Quando que você associa a osteotomia? Essa é a pergunta das perguntas mais difíceis de responder. Acontece bastante, mas normalmente o que me faz associar à osteotomia são as queixas prévias. Porque a realidade é que muitos doentes estão perfeitamente bem, correm, têm os dois joelhos muito varos e fazem uma entorse e têm uma ruptura vertical, o bico do papagaio, que não tem reparação possível. E eu explico aos doentes que, mesmo que tenham varos grandes, eu explico que se for uma ruptura radiária com compromisso do muro é diferente, mas se for uma coisa de conflito só, eu explico que a cirurgia que nós vamos fazer, que eu aconselharia, seria a meniscectomia simples, mas que aquele menisco e aquele compartimento já não eram o que era antes daquela lesão, e eu não sei se a longo prazo, que pode ser 1 ano ou pode ser 10 anos, se aquele compartimento, como tem menos tecido meniscal e está em sobrecarga, se não terá indicação para fazer uma osteotomia a seguir. E aí é vendo deformidade extraarticular, nós corrigimos. Com raízes, nós temos já temos alguns casos feitos assim, porque a tolerância é menor, porque os resultados são maus, e eu tenho um caso próprio, num doente em que infelizmente não foi possível fazer a osteotomia associada por uma questão económica, e o resultado não é igual. Eu não sei se é a vossa experiência também, mas as raízes não são aquelas cirurgias de recuperação rápida e altamente satisfatórias, não, aquilo demora, e o doente o doente esquece rapidamente como é que estava antes de ter a lesão. Muitos doentes que não conseguem pôr o pé no chão, sequer com dor, e depois quando a gente faz a reinserção da raiz, eles melhoram lentamente e ficam bem, mas demora. E associar uma osteotomia à partida logo, os doentes ainda percebem menos porque é que a gente fez aquilo. É preciso explicar bem aos doentes, mas o resultado com a osteotomia é muito bom, os doentes ficam muito bem. Lá na Coreia, eles quando faziam a osteotomia, eles não, como eles achavam que a osteotomia era o que daria seria o ponto-chave da cirurgia e não a raiz, eles suturavam a raiz com um ponto ao cruzado posterior. Nunca faziam reinserção nem com âncora nem com túnel. Engraçado, eles achavam que o poder estava na osteotomia. Tanto que tem estudos, né, que mostram que quando você faz osteotomia, você não precisaria nem fazer artroscopia para o menisco. Tem estudos que mostram que só a osteotomia você não precisaria fazer artroscopia para limpar aquele sintoma. Mas esses estudos também eram um bocadinho antes de se fazer estas reinserções. Sim, não, e não só lesão de raiz, né? Estou lesão de menisco em geral, né? Acho que mesmo sim, fala a osteotomia não é preciso associar mais nada, nem mosaico, nem artro, nem nada. Não, você pensa igual, alguma posição diferente aí, Léo? Não, é mais ou menos isso mesmo. Essa é uma grande dúvida ali, né? Das osteotomias ali. Quando que você repara a raiz ou não. Eu sempre tento reparar, acabo fazendo túnel ósseo, mas de fato agrega mais ainda uma demanda técnica maior, né? Para você associar os dois. Mas eu geralmente, quando tem raiz e uma deformidade assimétrica em varo, a gente acaba associando, na grande maioria dos casos, a osteotomia da tíbia mesmo. Mas concordo que tem que analisar com o pique médio aí sempre para ver aonde está a deformidade, né? É isso. Bom, estamos estourando no tempo. Tem mais uma última pergunta do Rui aí. É o seguinte, quanto tempo que vocês acham que é suportável desde o cara teve uma lesão do menisco para suturar? Se o cara teve uma lesão com 1 mês, 6 meses, 1 ano, vou fazer essa pergunta porque para mim eu enxergo de 2 maneiras, de 4 maneiras, na verdade, né? Associado ao cruzado anterior ou não, e menisco lateral ou medial. Rapidinho aí, os dois aí, quanto tempo? Se vocês têm um tempo limite aí desde a lesão até a sutura. Com LCA, sem LCA, medial e lateral. Levi, começa? Tanto faz. Posso começar, disparo já. Então é assim, o lateral
é uma coisa inacreditável. Quando há uma ruptura radiária, é que se não é reparado rápido, ele cicatriza, faz diastase e é muito difícil depois de reparar, muito difícil mesmo. E, portanto, nesses doentes, é mal tenham ativação quadricipital ótima, é para avançar com a sutura do menisco externo. Depois os outros, o que a literatura diz um bocadinho é que o cutoff é mais ou menos também esses os 3 meses. Para o menisco interno, um mês e meio, 3 meses seria o ideal. Claro que nós apanhamos doentes com muito mais tempo, muitas vezes. E aí é questão de usar aquelas técnicas de aumentar a biologia que falaste, o shaver, a raspa, as microfraturas na chanfradura. Eu não tenho experiência nem com PRPs, nem com coágulos de fibrina, mas é algo que nós estamos a tentar, porque agora há um sistema novo em Portugal que também permite entregar isso e vamos tentar, se calhar, olhar mais para isso. Mas as lesões meniscais, claro que quanto mais rápido, melhor. A única ressalva aqui é que o menisco interno, sem LCA, a taxa de cicatrização é baixa, não é? E nós privilegiamos a sutura nos doentes muito jovens, porque nos outros, sobretudo quando há baixa tolerância a segundas cirurgias, é diferente, acho que é um cenário diferente. Bom, concordo com o Levi ali. Acho o seguinte, em relação ao tempo, né, quanto mais rápido, melhor, sem dúvida. Mas acho assim, se for uma lesão suturável, eu acho que vale a pena tentar. E tentar associar estímulos biológicos sempre ali, a raspagem da lesão. O que a gente tem feito quando não tem o LCA associado, é fazer microfuros ali no intercôndilo, e eu aspiro aquele sangue da medular óssea ali, um BMA simples, e acabo injetando ali no local que teve a lesão, numa tentativa ali de a gente estimular a cicatrização. Isso ainda não tem um estudo assim que comprove uma melhora ou não. A gente acredita que isso pode ser um potencial biológico ali também. Existe um estudo do pessoal da Nova Zelândia que eles fizeram, compararam, esqueci o nome do autor agora aqui, mas eles compararam 3 períodos de tempo ali de lesões meniscais, se eu não me engano, eram associadas ao LCA, e não houve diferença ali, né, a taxa de reparo desses 3 grupos. Um mais crônico, se não me engano, era mais de 3 ou 4 meses, um grupo intermediário e um grupo agudo, tipo, com menos de 2 ou 3 semanas. E o resultado foi similar, assim, o resultado de score clínico. Não lembro agora o autor principal ali do estudo para citar aqui para vocês. Posso buscar depois para mandar. É engraçado que o crónico 4 meses é uma realidade em Portugal diferente. O crónico para nós é 1 ano e meio, 1 ano, que chegam muitas vezes com essas lesões. No Brasil também. Com frequência, assim, uma alça de balde com 1 ano de evolução, a gente pega no SUS com uma certa frequência. Mas eu sei a resposta que o Varião vai dar ali para o medial lateral, mas eu acabo tentando suturar o medial também, sempre que é possível. Não, eu penso igual o Levi, acho que o medial isolado, ele tem mais difícil de cicatrização, né? Não sei, pacientes bem jovens. Mas o Léo tem mostrado uns casos aí que tá me fazendo dar uma pensada aí, uma refletida, porque normalmente eu sempre discuto com o Léo, né, Levi, que os medial sem LCA é um caso meio à parte de cicatrização mais difícil. Mas o Léo tem mostrado aí que talvez valha a pena a gente começar a olhar um pouco diferente e pensar diferente nisso daí. Só acho que nós passamos da hora, era até antes das 8h30, né? Mas a gente deixar aqui, a gente vai fazendo pergunta. Eu tenho uma lista de perguntas aqui, mas não dá, vai ficar para a próxima vez. Queria mais uma vez agradecer aí o Léo, o parceiraço meu aí da Cítrica, meu brother aí, estamos junto, cara cheio das ideias aí, muito bom. Obrigado, Léo, pela participação, estamos junto aí. Obrigado, Levi, prazer estar com você aqui com a gente. O Levi, grande amigo do Portugal aí, tá sempre Obrigado, com a gente. obrigado pelo convite. Eu que agradeço ali. Não, muito legal ter vocês aí. Integrando ao Levi aí pelo dia de hoje aí, foi excelente, muito bacana a aula de raiz, muito legal mesmo. A aula do Barião também é sensacional. Agradecer a todo o grupo da Síntegra pela oportunidade de a gente estar aqui debatendo, né, diferentes possibilidades aí de reparo meniscal, um tema que eu acho que tem que ser debatido cada vez mais mesmo, para a gente tentar aumentar aí as taxas de reparo meniscal ao longo do Brasil e do mundo aí. Essa é a ideia. E vou deixar assim, queria agradecer por último agora a Síntegra, todo o pessoal, Renato, Matheus aí, por viabilizar. E eles vão passar um vídeo institucional. Então, quem não conhece o vídeo institucional da Síntegra, quiser ficar aqui para dar uma olhada, um vídeo de 3 minutos, é muito legal. Obrigado a todos. Acho que, Matheus, está pronto aí para subir o vídeo? Como é que está aí? Obrigado, pessoal.
Pra ver se ele já consegue subir o vídeo aí. Tá dando joinha lá. Pode compartilhar então, Matheus. Obrigado, pessoal. Até mais. Imagine que micro e macro são faces do mesmo cosmos. Que para se tornar uma empresa reconhecida pela excelência, a Síntegra investe em inovação e qualidade. E desenvolve tecnologias avançadas para o universo das cirurgias, trazendo respostas avançadas às necessidades humanas. Ligado a grandes centros de produção científica e ouvindo atentamente o cirurgião, através de seus produtos, a Síntegra promove mais qualidade de vida aos pacientes. Por meio de rigorosos processos de manufatura e controle de qualidade. Quando se acredita, tudo se torna possível. A Síntegra conserva os valores, o empreendedorismo e o espírito inovador, fundamentada nos 70 anos de história do Grupo Jacto e de seu fundador, Shunji Nishimura. Ninguém cresce sozinho. A Síntegra faz parte do Grupo Jacto, com mais de 70 anos de história, milhares de colaboradores, clientes, parceiros e atuação nos segmentos mais vitais da humanidade como agricultura, educação, saúde, transportes rodoviários, higienização e limpeza, automobilístico, embalagens e logística. E está presente em todos os continentes. Diante do Verbo, Criador de todo o universo e da ciência até então conhecida, existe a coisa mais importante de todas: a vida de cada ser humano. Síntegra Surgical Sciences. A tecnologia que você espera, muito mais próxima do que você imagina.